Graça e paz, meus amigos, meus irmãos. Então vamos para a segunda parte aqui do nosso vídeo. Peço perdão pela interrupção. A parte 1 está com mais ou menos 7 minutos aí. Aí eu tive um probleminha de memória aqui. A gente vai se adaptando aí, memória do celular. Vamos para a parte 2. Então, em Mateus capítulo 7, como eu dizia, a partir do verso 24, a gente vai para o estudo de cada versículo das Sagradas Escrituras. Então vamos lá? Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelho-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, amigos, percebam que o Senhor Jesus, ele está falando aqui para quem ouve a palavra de Deus. Então ele está falando para a igreja, não igreja denominação A ou B, templo construído, tijolo, não. Ele está falando para aqueles que ouvem as palavras dele. Então todo aquele que ouve as minhas palavras, não é aquele que não crê, não é o ímpio que desacredita, não. É todo aquele que ouve as minhas palavras. Porém, tem um detalhe. Esses primeiros homens, né, eles ouvem a palavra e praticam. E Jesus vai chamá-lo de prudente, ou em outra versão, de sábios, por ouvir os seus ensinamentos, seus mandamentos, a sua palavra, a espada da justiça, e colocar em prática. E tem um detalhe importante. Esses homens são sábios, são prudentes, porque edificaram sua casa sobre a rocha. A gente sabe que a construção, muitos que me ouvem aí, entendem melhor do que eu a respeito do assunto de construção, de edificação, e o alicerce da casa, aquilo que vai dar sustentação, é a sua base, onde está firmado o alicerce. E Jesus assemelha esses que ouvem e praticam a palavra a quem coloca a sua casa, a sua base, a alicerça sobre a rocha. E quem é a rocha? Aqui está o ponto fundamental do nosso estudo, nosso bate-papo de hoje. Quem é a rocha? Jesus Cristo, numa conversa com os apóstolos, ele pergunta para eles quem para os apóstolos é ele. Quem é Jesus Cristo para eles? Mateus 16, 18. Avança um pouquinho aí para o capítulo 16, verso 18. Pedro responde para Jesus no versículo 16: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vai dizer no verso 18: Pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Jesus está dizendo, no original, Pedro, Cefas, tu és Cefas, uma pedrinha minúscula, insignificante, Pedro, mas sobre esta rocha, eu, Jesus Cristo, a rocha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. A igreja, composta de um organismo vivo, de membros que compõem o corpo de Cristo, o inferno não vai prevalecer. Então a rocha é ele, Jesus Cristo. E Jesus está dizendo, quem ouve a minha palavra e põe em prática, eu assemelho a um homem sábio, um homem prudente,
que edifica a sua casa sobre a rocha. E vamos prosseguir, o que vai acontecer? O verso 25, e desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos. Guardem, meus amigos, essas adversidades do verso 25. Chuva, rios, ventos. E combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Percebam que sobre aquele que edifica sua casa sobre a rocha, sobre aquele que crê, que busca, que tem um relacionamento com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, as adversidades, as tempestades também batem. Por que eu estou sofrendo tanto com essa pandemia? Por que meu ente querido, que cria, que era uma pessoa tão boa, morreu de Covid? Por que Deus permitiu? Por quê? Quem não assistiu, assista uma mensagem de 10 minutos, Tempos Difíceis, Soberania de Deus, aqui no canal, que vai falar sobre Jó, um homem tão justo. Por que ele teve tanta tempestade, adversidade, rio, vento, sobre a casa dele? Por quê? Verso 25, sobre o homem prudente, sobre o homem sábio, que busca edificar sua casa sobre a rocha, vai bater as tempestades. O Senhor Jesus nunca prometeu que seria fácil, ao contrário do que é falado, do que é pregado por aí erroneamente. Uma ausência de adversidade, uma ausência de prova. Mas o que ele promete, verso 25 novamente, bateu a chuva, os rios e os ventos, e combateu aquela casa, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Verso 26. Só que tem um segundo grupo de homens interessados, que têm o interesse, que têm curiosidade em ouvir as palavras do Senhor Jesus, porque ele diz, ó, e aquele que ouve as minhas palavras, então não é aquele que despreza, ele ouve. Só tem um detalhe, ele não as pratica. Ele ouve por curiosidade, ele se interessa por comodidade, para obter alguma vantagem, mas ele não bota em prática. Senhor Jesus o compara, verso 26, ao homem insensato, tolo, louco, imprudente, que edifica sua casa sobre a areia. Agora, lembra, meus queridos, que eu pedi para gravar lá do verso 25, o que aconteceu com o homem prudente? Percebam no verso 27, desceu a chuva, correu os rios, assopraram os ventos. As mesmas adversidades que bateram sobre a casa do homem sábio, prudente, bateu sobre o tolo imprudente. A diferença vai ser o quê? Vocês sabem me dizer? A consequência. A consequência. Quando o Senhor Jesus fala que o mundo jaz no maligno, quando a palavra diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É isso que vai acontecer conosco enquanto estivermos aqui. Lembra da minha pergunta, que muitos estão se questionando nesse momento? Por que Deus permite o sofrimento? Por que o Covid? Por que eu estou perdendo ente querido, o emprego? O mundo jaz no maligno. Em mim, o Senhor Jesus, tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A tempestade, vocês perceberam que ela é igual no homem sábio com o homem tolo? Agora olha a consequência do homem tolo. Verso 27, combateram aquela casa e caiu. Não só caiu a casa, foi grande a sua queda. E o verso 28, aconteceu que quando Jesus acabou esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Quando o sol está brilhando, né?
o céu tá lindo, quando o tempo tá bom, não tem tempestade, a gente não observa o alicerce, a base da casa, como ela está edificada. Só quando tem adversidades, tempestades, provações, Covid, desemprego, morte, que a gente vai ver como é que é a base, como é que é a sustentação da casa de cada um de nós. A casa, meus queridos, meus irmãos, meus amigos, na Bíblia, você pode entender como o seu corpo, a sua família, a sua casa, literalmente, isso é a casa. Quando vem as tempestades, que a nossa base, ela é testada. Não com o tempo tranquilo e em paz. Agora eu pergunto, eu já tive essa experiência. A maioria sabe, eu sou militar do Exército Brasileiro e eu já tive a oportunidade de cavar toca, cavar em solos macios quanto solos duros. Muitos aqui já tiveram oportunidade. Você está cavando na terra ou na areia, tranquilo. Quando você bate numa pedra, fica difícil. A pá ou a enxada quebra, começa a dar calo na mão, a mão machuca, o sol está fustigante. Eu pergunto, é mais fácil cavar na areia ou sobre a rocha, sobre a pedra? O Senhor Jesus está nos dizendo que edificar a casa sobre ele, que é a rocha, dá trabalho. E é um trabalho constante, diário, fustigante. Não é fácil como cavar sobre a areia. Mas quando vier a tempestade, ela vai vir sobre quem cavou na rocha e sobre quem cavou na areia. A consequência vai ser muito grande, abismal, entre esse grupo de sábios prudentes que cavaram sobre o Senhor Jesus Cristo e esse grupo de tolos insensatos que cavaram sobre a areia, que buscaram o caminho fácil. E a queda vai ser grande. Meus irmãos, meus queridos, meus amigos, as duas casas sofrerão as mesmas